Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Você sabe o que são aprumos? Você sabe qual a importância deles para a vida de um cavalo? Afinal de contas, você sabe me dizer se é possível fazer algo para corrigi-los? Se não sabe, você vai aprender comigo hoje. Acompanhe. Os aprumos, eles têm aspecto geral dos membros de sustentação do cavalo, como posição das patas, arqueamento dos joelhos, entre outras características, é chamado de aprumo. Na natureza, nem sempre os animais são perfeitamente aprumados, por isso é necessária uma boa escolha para a criação de cavalos. Um cavalo bem aprumado tem maior chance de render tudo o que se possa esperar dele. Com certeza, animais bem aprumados realizam movimentos locomotores muito melhores. E para que seu cavalo esteja em perfeitas condições, seja qual for o uso dado a ele, não hesite em chamar um veterinário ou um ferrador bem condicionado. Com esta ajuda, o seu animal ficará mais bonito, mais saudável e bem aprumado. E para fazer esse trabalho, é preciso de muitos instrumentos. Vários, sabe? Você vai ver depois do ferramental, tem coisa, a gente anda com uma oficina móvel dentro do carro, né? Uma ferradoria móvel. Antigamente, o volume de animais era muito maior e era mais voltado para o trabalho. Então você tinha nas cidades as ferradorias que o pessoal levava o cavalo para o ferrador ferrar. Hoje não. O que acontece? De vários anos para cá, a gente leva a ferradoria no lugar. Então a gente dá assistência em aras, em hípica, em centro de treinamento. Então o ferrador tem que ter um equipamento móvel para poder andar para lá e para cá, dentro do carro, da caminhonete, e você levar a oficina até o cavalo. Fica mais fácil e tal, e são vários equipamentos, vocês vão ver depois lá. Afirmar que o casco é uma peça-chave no que diz respeito à funcionalidade do cavalo é certamente uma frase muito polêmica. Afirmar que um cavalo bem ferrado deveria apresentar cascos perfeitamente equilibrados também provocará grande divergência de opiniões. Mas estou certa de que poucos assuntos provocarão tanta divisão, quer entre ferradores, quer entre médicos veterinários, como a definição do equilíbrio do casco. Existem vários parâmetros que nos poderão ajudar a definir o equilíbrio do casco e podemos dividi-los em dois grupos. Aqueles que definem um equilíbrio morfológico, isto é, que consideram como base a simetria do casco e o equilíbrio das suas formas físicas, e aqueles que definem um equilíbrio dinâmico, que avaliam a direção do movimento do membro entre as fases de apoio, o modo mais ou menos plano como o casco entra em contato com o solo e como depois o abandona. Idealmente, poderíamos então definir um casco bem equilibrado como um casco de formas simétricas e com padrão de movimento simétrico, em que as paredes interna e externa entram em contato com o solo simultaneamente e sem desvios para o interior nem para o exterior durante a fase de suspensão. Na prática, infelizmente, essa situação não existe. Como tal, é muitas vezes necessário optar entre dar prioridade à morfologia ou à dinâmica, e neste ponto que reside a maior controvérsia. Eu te pergunto, ao apararmos o casco de um cavalo, vamos fazer isso de forma equilibrada e que deixe um apoio assimétrico? Evidentemente que esse tipo de pergunta não tem respostas. E já te digo por quê. Porque ao aparar os cascos, isso é feito de forma individual, ou seja, vai variar de animal para animal e vai depender de muitos aspectos, como a conformação, a idade e até mesmo a atividade a qual o cavalo se destina. Todo membro deve ser observado para que melhor se compreendam os efeitos que determinada correção pode ter sobre os aprumos. Por exemplo, é comum afirmar que um cavalo esquerdo, cavalo que apresenta uma rotação na extremidade dos membros anteriores para fora, deve ser corrigido baixando o casco do lado de fora, isto é, cortando mais a parte externa do casco.
Ora, o que geralmente acontece com este tipo de conformação é que se costuma desenvolver em cavalos abertos de frente, isto é, cavalos que apoiam os membros anteriores mais afastados um do outro quando parados e vistos de frente, o que origina um maior esforço sobre o lado interno dos membros e, consequentemente, um maior desgaste da parede interna do casco. Portanto, ao baixarmos a parede externa do casco, estamos a tentar equilibrar a distribuição do peso, aliviando todo o lado interno do membro. Por outro lado, um outro cavalo, também esquerdo, mas que seja tapado de frente, apoiando os membros mais perto um do outro, formando como que um V quando visto de frente, já desgasta mais a parede externa do casco, pelo que não faz sentido baixá-la ainda mais. Vamos comparar. É a mesma coisa de você estar doente com um problema e você vai numa pessoa que não. Você vai, normalmente você está com um problema, você vai no médico, um especialista em tal coisa. Tá? É o básico para se fazer. Com a ferradura é a mesma coisa. Você tem que levar numa pessoa que é especializada. A gente no Brasil ainda tem essa cultura da coisa meia feita de qualquer jeito. Tá? Qualquer um compra um joguinho de ferradura, um martelinho e sai pregando, sem conhecimento. Isso é completamente prejudicial para o cavalo. Tá? E economicamente isso aí você perde um cavalo. Então os erros, são vários erros que você pode ter. Outro aspecto a ter em conta, como já referimos, é a idade. Quando falamos de cavalos adultos, já não podemos corrigir. Limitamo-nos a compensar e melhorar aprumos e outras características ligadas aos andamentos. Por exemplo, evitar que um cavalo se toque ou se alcance. Qualquer tentativa de correção propriamente dita deve ser feita antes dos 9 a 12 meses de idade, pois nessa idade já as chamadas placas de crescimento, local dos ossos longos onde ocorre o crescimento em comprimento, dos ossos das extremidades dos membros estão soldadas. Daí se compreende a importância do acompanhamento por parte do ferrador, do crescimento dos cascos nos potros logo a partir das primeiras semanas. Nessa tenra idade, umas pequenas passagens como a grosa podem ter um valor incalculável ou mesmo anos mais tarde. Em conclusão, ao analisar os cascos de um cavalo adulto, é importante observá-lo tanto parado quanto em movimento, devendo os cascos ser aparados de modo a proporcionar uma distribuição uniforme do peso, evitando correções radicais e não comprometendo a normal expansão dos quartos e talões através da colocação de cravos demasiado atrasados ou ferraduras demasiado pequenas. Independentemente da forma material das ferraduras utilizadas, devemos procurar uma ferração com a qual o cavalo se sinta o mais confortável possível, em vez de tentar corrigir em função de um aprumo ideal que não existe. Sempre, quando a primeira frase do curso, né, que eu falo, a ideia de vocês chegarem aqui é saírem com menos dúvida. Claro que dependendo do nível da pessoa, como é que está fazendo, tal, ele vai aproveitar mais ou menos o curso. Mas a ideia é sair com menos dúvida do que chega e com pelo menos uma base do que é o correto em enferrajamento. Hoje você conheceu sobre os aprumos do cavalo. Amanhã nós vamos voltar para falar de casqueamento de uma maneira geral e como os erros nesse procedimento podem prejudicar e muito a vida de um animal como este. Até lá! Tchau!